Olá! Você está bem? Para! Fala logo que eu preciso estudar para a Unesp. Eu não tenho mais paciência, não quero falar se eu tô bem ou tô feliz. Só falo que eu preciso estudar de história. Tá bom, vai lá. História geral. Você vai estudar Grécia, Idade Média, crise do feudalismo, mercantilismo, revoluções inglesas, puritana, gloriosa, industrial, imperialismo, revolução russa e holocausto. Geral. História do Brasil. Do período colonial, você vai estudar escravidão, interiorização do Brasil, bandeirantes sobretudo, mineração, invasões estrangeiras, sobretudo holandesas, estude ali o período de Maurício de Nassau e também a administração pombalina. Chegando ao século XIX, você vai estudar regência, golpe da maioridade, todo o segundo reinado, República Velha, digamos assim, né? República Velha, o período da proclamação a 1930. Você vai estudar Vargas, a ditadura militar no Brasil e na redemocratização, lei de anistia e Constituição de 88. Da chamada História da América, você vai estudar a colonização inglesa e espanhola, a independência do Haiti, a Guerra de Secessão ou Guerra Civil nos Estados Unidos, crise de 29, Guerra Fria, na Argentina, Perón e ditadura, ou seja, o populismo e a ditadura, e nesse mesmo período da ditadura argentina, também a ditadura chilena de Pinochet. Além disso, deu uma olhadinha na desobediência civil de Gandhi na independência da Índia. Ok? Tchau! Agora, para quem deseja uma análise um pouco maior sobre a prova da Unesp na área de História, olá! Você está bem? Você está feliz? I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Bom, o vestibular da Unesp, realizado pela Fundação VUNESP, é uma prova tradicional e muito equilibrada. É um vestibular coerente. É uma prova que mantém um certo padrão e é uma prova obediente à legislação brasileira. A Unesp, ela se aproxima muito do MEC e tenta aproximar o seu processo seletivo àquilo que o Enem propõe. Tanto que não distribui o seu vestibular, as suas questões, por matérias, bem divididinhas, como faz a FUVEST. A Unesp diz em seu edital que a prova de conhecimentos gerais de 90 questões será dividida em 3 áreas do conhecimento: linguagens, natureza e matemática e humanas. Dentro de humanas é possível perceber a abordagem específica de história, geografia, sociologia e filosofia, havendo dentro das questões não uma mistura, mas uma interdisciplinaridade, uma comunicação, uma comunhão entre diferentes áreas do conhecimento. A Unesp estipula 30 questões por área. Portanto, você encontrará 30 questões de ciências humanas. Ali você pode falar em torno de 7, 8, 6 questões de história. Mas há questões em que é difícil você dizer que é especificamente de história, quando há de fato uma comunicação com outras áreas, como o conhecimento de fato é. Bom, a Unesp, ela mantém um blog voltado para o candidato que pretende estudar na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita. Esse blog, como você pode ver aqui na tela, Vestibular 2019 Unesp, está dentro do site da VUNESP.
Então vale a pena você acompanhar, vale a pena você ver as dicas, as orientações para o candidato. Não sei por que vários alunos não acompanham e não conhecem esse blog. Vale a pena ler, vale a pena acompanhar. Bom, a minha análise sobre a prova de História da Unesp desde 2013. Como eu disse, uma prova equilibrada, uma prova coerente, uma prova metódica que contempla o aluno que estuda, que lê e que tem uma noção, uma consciência ampla do mundo em que ele está inserido, da sociedade em que vive. É uma prova que cobra, sim, conteúdos, que valoriza o ensino tradicional, técnico, uma prova que pode ser respondida se a apostila estiver do seu lado, uma prova que você vai se sentir à vontade, percebendo nas questões aquilo que você estudou de fato. É aquilo mesmo que o seu professor te explicou? É aquilo mesmo que você aprendeu? É aquele exercício muito próximo do mesmo que você resolveu em casa? Os alunos tendem a ficar muito confortáveis na prova da Unesp, porque ali de fato cai de maneira nítida o que ele estudou. Não vem um emaranhado a ser decifrado, ou há um aroma daquilo que ele viu e escutou falar. Não, é uma prova muito clara, muito límpida, uma prova muito palpável. E aí tem um certo problema. O aluno fica confortável, isso é ótimo. Se você não ficar, o seu estudo talvez não esteja sendo bem feito. O aluno geralmente fica muito confortável. Isso pode gerar uma certa desatenção ou excesso de confiança. Fique atento. Outro ponto. As notas na Unesp geralmente são altas. Portanto, você não pode errar questões acessíveis que a maioria irá acertar. Portanto, para isso é necessário muita atenção. E, sobretudo, uma confiança que não pode ser excessiva, mas uma confiança. Porque quando você assinalar a alternativa e falar assim, mas não pode ser, tá muito fácil. Mas será que é isso mesmo? Deve ter uma pegadinha. Não, é isso mesmo. Então, não perca questões, não perca tempo. A prova da Unesp, ela distingue por candidatos que erram pouco. Diferente, por exemplo, da FUVEST, que distingue por candidatos que acertam muito. Na Unesp você não pode vacilar e errar questões mais acessíveis. Bom, como eu disse, é uma prova muito equilibrada. Em História, desde 2013, História Geral vem com 69 questões, 40% da prova. História do Brasil, 39%. 69 questões também. Guto, mas então por que mudou a porcentagem? É para o gráfico ali caber, né? Automático do PowerPoint. Mas veja que é um equilíbrio muito difícil de se encontrar nos vestibulares. Geral e Brasil ali pau a pau. E um pouco menos preponderante, História da América com 21%, 37 questões. Ainda assim, veja que a Unesp ela valoriza, contempla todas as frentes, todas as áreas de estudo. Nada do que você estudou, nenhuma frente que você tenha desvalorizado, passa incólume pela FUVEST. Eu não vou estudar para História da América, não. Cai. Bom, partindo para História Geral, veja aí novamente um equilíbrio. Um equilíbrio muito grande, uma variação ínfima diante do amplo espectro de conteúdos. Então, há uma preponderância da história contemporânea, com 19 questões, Revolução Francesa inclusa até os dias atuais. Depois, História Antiga, 25%, 17 questões. Idade Moderna, 24%, 16 questões. E Idade Média, 23%, 16 questões. Daí depreende o que eu indiquei para você estudar. Como uma tendência, uma constante, sempre há algo de pré-história até a Idade Média. A Unesp, ela cobra sim pré-história e antiguidade oriental. Aparece sim Mesopotâmia, aparece sim Egito, aparece período neolítico, paleolítico, aparece. Desde 2017, no vestibular de inverno,
a Unesp não cobra. Então pode vir alguma coisa, eu diria algo sobre pré-história. Parênteses, a Unesp ela tem 2 vestibulares por ano, né? Um de meio e um de final de ano. Por isso, né, há um número maior de questões a serem analisadas. Sempre tem uma questão de Grécia ou Roma, e ano passado teve Grécia e Roma. E eu acredito que esse ano virá Grécia. Ainda nessa toada de tendência, sempre há uma questão relacionada chamada Alta Idade Média, ali do século V ao século XI, a formação do feudalismo europeu, né, o poder supremo da igreja, mas também sempre, né, aberto ali alguns espaços, algumas lacunas para as chamadas heresias, bruxarias, né, outras práticas religiosas, nunca com aquela concepção estática de história. E também nessa Alta Idade Média, né, você acaba encampando árabes muçulmanos, né, o Império Árabe Muçulmano e também o Império Bizantino. Então, estude a Alta Idade Média. Como, né, um assunto, né, que vem a aparecer esse ano, Baixa Idade Média, porque não aparece, né, há 4 provas. Então, Cruzadas, Renascimento Urbano Comercial, Crise do século XIV, fique atento a isso, sobretudo a saída, a resolução dessa crise feudal por meio do estabelecimento de Estado Nacional moderno, embasado na política mercantilista. Mercantilismo também eu acredito que pode aparecer para você, e absolutismo, sobretudo, para dialogar com a filosofia, né? Notadamente Maquiavel e Hobbes. Ainda na Idade Moderna, eu indicaria, como nunca caiu de maneira inédita, Revolução Puritana e Gloriosa. Sobretudo na questão do contrato social, né, que vai ser muito trabalhado ali pelo Locke, também pelo Rousseau, mas, né, a Bill of Rights de 89 acho que pode aparecer, e como uma decorrência, né, dessa prematura revolução política, você coloca o desencadeamento da Revolução Industrial. Vai cair porque dialoga com a sociologia. Então, Revolução Industrial pode colocar aí. Século XIX, né, com certeza estará na sua prova. Eu flertaria com Comuna de Paris, mas fique muito atento com o imperialismo, né, o chamado neocolonialismo. No século XX, de maneira assim plausível, Revolução Russa e Holocausto. A Unesp, sim, ela tem uma pegada mais humanitária, né? Tem uma tendência mais humanista. Bom, vamos lá para História do Brasil. Em História do Brasil predomina, né, o período do Brasil colônia com 26%, 20 questões. Seguido de Segundo Reinado, 23%, 18 questões. Em História do Brasil, há de fato, né, alguns pilares que todos os vestibulares se debruçam. A colônia, muito em função da questão da Casa Grande da Senzala, muito em questão da concentração de terras, mas sobretudo devido à utilização da mão de obra escrava africana. O Segundo Reinado como uma base de instituições, também como um período de profundas transformações, desde uma definição de modelo agrário exportador, desde a colônia tinha, mas no Segundo Reinado houve, né, ali uma possibilidade, uma modernização disso tudo. A entrada de imigrantes, a abolição da escravatura, um período longevo de governo e também de certa estabilidade e prosperidade. A Era Vargas, né, que é tão propalada, né, ela já não é tão incidente no vestibular da Unesp, com 7%, 5 questões. Temos aí equilibrado, né, com Vargas, né, o seu legado, o populismo, né, ali com JK, Dutra, JK, João Goulart, Jânio Quadros, João Goulart. Há também uma recorrência de ditadura militar e redemocratização. Vocês podem observar o gráfico, mas pautando-me pelo histórico dos últimos vestibulares, o que você deve estudar. Né? Como eu coloquei, a colônia ela estará na sua prova. Porém, há muitos aspectos do Brasil colônia, né?
tomando aí, cerca de 322 anos de colonização, oficialmente, né, politicamente, é interessante você estudar a administração colonial, né, alguns aspectos da administração colonial, talvez alguma coisa de governo geral. Eu acredito muito que possa cair questão de religião da catequese, das missões jesuítas, a questão do índio, do indígena nesse período colonial, a questão da mão de obra, seja escrava, seja indígena, guerra justa, a resistência escrava, sobretudo as fugas, formação de quilombos. É interessante você ficar de olho em Nassau, na questão de ele ser um mecenas, promotor das artes e ciências no Nordeste. A questão da mineração também é importante, muito associada às artes, muito associada à literatura, o desenvolvimento urbano, né, uma camada social intermediária, uma pretensa mobilidade social. Acho importante ficar atento com o período pombalino, né, uma administração racionalizada, aproximada do despotismo esclarecido. Então, o desembarque da família real no Brasil, missão artística francesa, fiquem atentos a isso. Depois, período regencial, sobretudo pela instabilidade e diversas revoltas. Não acho que você deva tratar de cada uma minuciosamente e saber que o período regencial ele acaba por meio de uma inconstitucionalidade, né, o chamado golpe da maioridade, assim como o segundo reinado termina, né, por uma ruptura constitucional, que é o golpe militar, né, de 89, que é a chamada proclamação da República, assim como a República Oligárquica termina com uma ruptura constitucional pelo golpe de 30, e golpes e outros golpes, algumas vezes tratados como revolução. Então, estude o golpe da maioridade, segundo reinado e república oligárquica, estuda tudo, porque são muitas nuances, são transições sociais, políticas, econômicas, culturais, muito relevantes, formadoras daquilo que nós pretendemos chamar de Brasil. Então, não só para a Unesp, todo o segundo reinado, República Oligárquica, fica muito atento em Revolta da Vacina, fica muito atento em Semana de Arte Moderna, fique muito atento a Cangaço. Né? São momentos que constituem a identidade, a memória coletiva e parte do acervo cultural brasileiro. Depois, passando ali para Vargas, é interessante ficar de olho na questão da Constituição de 34, no golpe de 37, tá? Mais até do que no Estado Novo. E, posteriormente, é interessante você ter uma ideia legal de parlamentarismo com o João Goulart, tá? E ditadura militar de maneira geral, sobretudo o fim da ditadura militar, com a lei de anistia e também, após, né, a redemocratização, a Constituição de 1988, eu acho que seja bem plausível de ser cobrado de vocês, assim como o impeachment do Collor, movimento dos caras pintadas, tá ok? Fiquem muito atentos também com aspectos culturais, né, sobretudo o tropicalismo. Bom, em História da América, a Unesp ela pretere um pouco a História da América, mas também cobra, né? Ano passado vieram 4 questões sobre a conquista espanhola na primeira fase. 4 questões. Mais da metade da prova foi sobre a conquista espanhola na América. E algo semelhante aconteceu na FUVEST no passado também, então tem que ficar preparado, prevenido. Eu acredito que pode aparecer algo de colonização espanhola, sobretudo termos específicos como mita, e também colonização inglesa. Comércio triangular, é interessante você ficar atento, assim como a história dos Estados Unidos, de uma maneira não tão aprofundada, mas a independência dos Estados Unidos como reação ao abuso, né, digamos assim, da Inglaterra, né, aos impostos. A Constituição dos Estados Unidos eu acho que pode cair em comparação com a Constituição de 88. Guerra de Secessão, um país dividido, né, por diversos motivos, mais relevante, mais destacada a questão da abolição da escravatura, e tudo isso mantém um paralelo com o Brasil, né, como o Brasil hoje se mostra cindido por outros motivos.
E acredito também que você pode estudar a crise de 29. Pós-Segunda Guerra Mundial, tenha domínio do período. Né? Alguns pontos de Guerra Fria, sobretudo a corrida espacial, eu colocaria aí. Como há uma intervenção dos Estados Unidos e da Rússia, né, da União Soviética, desculpa, na América e na África, e ali eu acho interessante você ficar atento às guerras civis, sobretudo das colônias portuguesas, notadamente Angola e Moçambique, e na América Latina a implantação de ditaduras, né, destacando aí Argentina e Chile, e na questão argentina fica atento a Perón, Juan Domingo Perón. Eu acho que pode aparecer algo da Revolução Sandinista na Nicarágua, tá? Em função da instabilidade que o país passa agora, né, com Daniel Ortega, que era o líder revolucionário na época, tá ok? E sempre muito atento a questões atuais, a análises sociológicas, né, da sociedade do século XXI, muito como resquício, né, daquela chamada nova ordem mundial da década de 90, mas é uma prova agradável de se fazer, e o que eu puder colaborar para que você alcance seu objetivo, pode contar comigo, ok? Bons estudos e um grande abraço!